Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos. A vida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Isso é muito importante de se entender. A vida não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Costumo dizer isso com bastante regularidade para quem nos acompanha aqui no canal. Veja, nós temos que ter senso de urgência, sim, temos que ter um objetivo de curto prazo, mas precisamos lembrar que é preciso um exercício de paciência, porque a vida é muito mais do que essa aceleração, do que essa pressa. Nós precisamos fazer um planejamento de longo prazo. Porque a vida é exatamente isso, é uma prova de longa distância. Não adianta querer performar tudo nos primeiros 100 metros, porque vai faltar fôlego, vai faltar energia, vai faltar disposição. E para fazer uma prova de longa distância, é preciso muito planejamento, é preciso muito preparo. Ninguém, quem já experimentou fazer provas de longa distância, sabe que ninguém vai conseguir chegar à linha de chegada, né? Chegar lá no ponto final, se não houver um preparo, se não houver um conhecimento do percurso, se não houver toda uma preparação, um planejamento. Portanto, não tenha pressa. Tenha senso de urgência, mas não tenha pressa. A vida requer profundo conhecimento, requer muito preparo. E isso só depende de você. Essa é a boa notícia. Isso só depende de você. Eduardo Galeano tem uma frase que diz assim: somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Muito bacana, né? Porque a vida é exatamente isso. É saber fazer escolhas, é saber entender quem somos e ter a disposição para mudar. Precisamos ter essa disposição da mudança. Espírito de abertura. Sempre digo aqui, espírito de abertura. Isso faz toda diferença em nossas vidas. Já o Sêneca costumava dizer, se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. Esteja atento às leis da natureza, elas nos mostram muitas coisas. Precisamos aprender com o fluxo da vida. Se tivermos a capacidade de observar e entender, poderemos evoluir e crescer. Lembre-se, essa é de Bernardinho, os resultados passados não te garantem nada no futuro. Os resultados passados não te garantem nada no futuro. A única coisa que os resultados passados geram são expectativas e responsabilidades crescentes. Então, é preciso se preparar permanentemente. É preciso estar atento ao caminho. É preciso estar atento ao processo. É a consistência que nos leva ao sucesso. A experiência de vida, algumas vitórias e desilusões vão mostrando qual é o caminho. E o caminho é este: compartilhar, ser solidário, competir sadiamente uns com os outros para que pudéssemos crescer. Este grupo trabalhou muito e foi um grupo antes de qualquer coisa. Essa foi uma reflexão do Bernardinho logo após as Olimpíadas de 2004. Né? Quando o Brasil venceu a Itália. Então, é este sentimento de que o grupo se complementa e que nada é por acaso. É o processo, é o caminhar, é o passo a passo. Isso faz toda a diferença. Se entendermos que o sucesso depende de consistência, conseguiremos chegar muito mais longe. Conseguiremos chegar muito mais longe. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal.
Sou Clóvis Faleira, formado em administração, consultor de empresas, MBA em finanças, 30 anos como consultor, trabalhando para grandes empresas, nas áreas de planejamento, estudo de viabilidade, formação de lideranças, elaboração e análise de projetos. 15 anos como investidor de bolsa. Erros e acertos cometidos. O canal Viver de Renda foi feito exatamente para compartilhar com vocês as coisas que eu vi, vivi e aprendi. Mais de 1.300 vídeos, maratone todos, faça a linha do tempo. É importante fazer este acompanhamento desde o primeiro vídeo, porque isso vai fazer muito sentido e vai fazer com que você consiga acompanhar todo o conteúdo aqui disponibilizado. Bom, quero iniciar esse vídeo compartilhando com vocês uma matéria que saiu recentemente falando sobre a IBM. O Marcelo Braga, que é o presidente da IBM, ele disse o seguinte: vamos capacitar 30 milhões de pessoas para o futuro. Vamos capacitar 30 milhões de pessoas para o futuro, disse ele. A gigante americana de tecnologia, a IBM, montou quase tudo em suas operações no Brasil. Para defender a liderança da empresa, estruturou novos processos, procurou se adaptar às novas tecnologias, focou no segmento de nuvem, focou na área de inteligência artificial e há pouco mais de 3 meses, o executivo Marcelo Braga alçou o comando da gigante norte-americana no Brasil. Ele tem 24 anos de empresa, 24 anos de IBM. Percebam a importância de empresas que valorizam as lideranças que estão dentro de casa, lideranças que são formadas pela cultura da empresa. Muitas empresas têm essa característica de valorizar o que se chama de prata da casa, aquele que tem uma história dentro da empresa, porque conhece a cultura e os caminhos da organização ao longo de sua história, conhecendo bem a visão de negócios para a qual se orienta a empresa e com um contato intenso com o mercado. Braga é um entusiasta do mundo dos dados e não vamos esquecer que os dados são o novo petróleo. A defesa que faz, sobretudo, é de que o potencial da transformação digital, apesar de acelerado nos últimos tempos, ainda está em seu início. No próximo passo, segundo ele, as empresas que estiverem munidas de tecnologias operadas em serviço de nuvem, com times de TI bem formados, organizados e adaptados, desfrutarão das benesses da inteligência artificial. Fator esse que expandirá completamente a capacidade dessas companhias. Sendo assim, Braga destaca que o movimento global de investir na ponta de profissionalização em tecnologia deve responder no futuro em grande parte do ganho de eficiência, algo fundamental no momento onde crises de fornecimento e instabilidade na geopolítica desafiam o mundo. Vou destacar aqui alguns trechos de sua entrevista. Depois que o senhor assumiu o cargo, quais os desafios encontrou no horizonte da IBM? Respondeu ele: estamos passando por um momento de reposicionamento de mercado bastante importante. Temos de um lado um compromisso de ser um alicerce tecnológico das maiores empresas do mundo e de outro a transformação digital que passa pelas migrações para a nuvem de muitos negócios. Ambas são direções para as quais devemos seguir, com o objetivo, sobretudo, de manter a IBM como um catalisador para que as empresas e pessoas tenham sucesso. Hoje temos uma operação mais enxuta e ágil, que opera nos segmentos de hardware e software, mas também de consultoria de serviços especializados de migração e que tem o desafio de dar escala para o uso da inteligência artificial. O que o senhor destacaria como desafios específicos para o mercado nacional? Na posição que eu estou agora na IBM, eu tenho capacidade de atingir positivamente muito mais pessoas. E sabendo que temos um apagão de talentos no setor de tecnologia,
e que a demanda por profissionais ocorre no mundo todo ao mesmo tempo, a IBM tem um plano global para capacitar 30 milhões de pessoas com novas habilidades necessárias para que os empregos para os empregos do futuro até 2030. Capacitar 30 milhões de pessoas no mundo inteiro para os empregos do futuro até 2030. Um desafio da IBM. Nesse sentido, no Brasil temos o IBM Skills Build, que é um projeto que fizemos junto à Prefeitura de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, onde capacitamos alunos e professores da rede pública de ensino em temas relacionados à tecnologia, como computação em nuvem, inteligência artificial e programação. Tudo sem custo. É um trabalho primordial quando olhamos para um mercado que hoje carece de pelo menos 460 mil profissionais de TI. Fala-se em até mais, fala-se em 520 mil, 540 mil profissionais de TI são demandados hoje pelo mercado de trabalho, serão demandados nos próximos anos e não existirá mão de obra qualificada para preencher essas vagas. Se a gente não se juntar com a sociedade, outras empresas e governos, problemas desse tipo não vão se resolver. Contei aqui no fim de semana passado que tinha participado de um programa no interior da Bahia, onde eu tinha buscado construir parcerias para a transformação digital de cidades do interior baiano. E tínhamos mobilizado empresas como Microsoft, Oracle, Cisco, na época presidida pelo Rodrigo Abreu, que hoje está na Oi. E todas as empresas, quando você procura elas para desenvolver ações nessa área de formação de mão de obra, desenvolvimento educacional nessa área de tecnologia, desde aquela época já tinha um desprendimento e um entendimento de que isso era importante. Muitas vezes a gente se esbarra na estrutura, por exemplo, das escolas públicas, né? Eu contei na semana que passou que chegávamos em muitas escolas que tinham inclusive equipamentos de computador que o governo tinha adquirido, estavam tudo em depósitos, os computadores estavam em caixas, porque nas escolas não tinha rede elétrica capaz de suportar os equipamentos ligados. Incrível, né? Não tinham professores capacitados para dar aula. Não tinha assistência técnica se os computadores dessem problema. Não havia verba de manutenção para os equipamentos. Enfim, um negócio que não faz o menor sentido. Falamos também recentemente sobre escolas em Alagoas que estão recebendo um kit robótica. Parece algo maravilhoso, né? As escolas não têm água nem luz. E aí vão receber kit robótica. Isso aí é pilantragem. Entendeu? Isso aí é coisa do arco da velha, que a gente já sabe e já conhece no Brasil, né? Alguém está sendo beneficiado, basta a polícia investigar. Isso é caso de polícia, não é? Caso de polícia, simples assim. Mas voltemos, essa necessidade existe e é importante a mobilização da sociedade, a mobilização do poder público, a mobilização da iniciativa privada. E veja, a iniciativa privada está sempre disposta a contribuir, eu sou testemunho disso. A iniciativa privada está sempre disposta a contribuir. Todas as vezes que eu procurei empresas de tecnologia para fazer projetos que teria como finalidade a melhoria da educação, a transferência de conhecimento, sempre foi muito bem recebido e houve sempre muito interesse da parte das empresas de tecnologia aqui no Brasil. Tive a oportunidade de, além de Oracle, Cisco, Microsoft, interagir com a própria IBM, né? Com quem mais, meu Deus? A própria IBM. Tivemos também ações com o Google, né? Então, há sempre uma disposição do mundo empresarial em contribuir. O que falta é seriedade do outro lado, né? Da parte pública. É aí que mora o perigo. Nos últimos 2 anos, disse o repórter, muitas empresas transformaram seus negócios aplicando mais tecnologia nas operações. Com o fim da pandemia, a transformação digital ainda segue como principal palavra de ordem.
Dependendo da indústria e do segmento, as coisas aceleram rapidamente. Contudo, nem todos os setores estão caminhando nesse ritmo. O varejo, por exemplo, já superou alguns marcos importantes. Os bancos, igualmente. Até mesmo o governo aplicou mudanças nesse sentido, mas as indústrias de base ainda estão bem atrás nesse ciclo. Eu diria que ainda é importante seguir pela digitalização, acrescentando que, para quem já está neste caminho, será preciso resolver problemas que surgem quando se ganha um nível mais alto de maturidade digital. Entre eles, ganhar escala, controlar a cadeia de suprimentos, fortalecer a segurança de dados, esse é um grande desafio, que é um tema pelo qual passam quase todas as conversas sobre digitalização. Então, a orientação é de se organizar dentro dessa nova era. E como a IBM tem feito para aproximar suas tecnologias que geralmente focam nas grandes companhias das empresas e setores que ainda estão no início desses ciclos? Olha, o momento que as grandes empresas eram o centro das inovações, de certa forma já passou. A IBM, por exemplo, é líder de patentes há 28 anos no mundo, mas em um movimento ambidestro. Há 3 anos fizemos a aquisição da Red Hat, que não tem nenhuma patente registrada, mas que é uma potência em soluções de nuvem de software livre. A menção é para dar um exemplo de como acreditamos na formação de um ecossistema de inovação estendida. E isso passa pelos núcleos de aceleração e incubadoras de negócio das quais participamos, até das consultas com comunidades e clientes. Com essas frentes e pontos de contato, fortalecemos um ecossistema que leva a inovação para além das grandes empresas. No Brasil, o boom da inovação se deu muito pela criação de softwares via setor de serviços, do que pela indústria de hardware. Isso vai se manter? Se houver algum problema nisso, veja, a evolução da interação humana com os aplicativos caminha para a desmaterialização da interação com a tecnologia. Hoje é completamente viável um banco usar um assistente de voz para realizar um atendimento, sem a necessidade de nenhuma interface física. Então, esse já não é um dilema de especialização econômica. Também temos uma maior descentralização da infraestrutura por onde rodam esses serviços. Com o 5G, entra, por exemplo, o Edge Computing, que consiste em realocar a infraestrutura para perto da demanda quando necessário, gerando toda uma nova experiência e que não precisa que o consumidor tenha necessariamente um hardware potente em mãos. Então, são alguns pontos interessantes dessa entrevista do Marcelo Braga, presidente da IBM, apontando para onde está caminhando a tecnologia e por que estamos sempre falando na tecnologia, né? Por que estamos sempre destacando este assunto? Porque a Oi está saindo de sua recuperação judicial, está nos últimos instantes de sua recuperação judicial. E a empresa passou por uma profunda transformação. Muita gente ainda não entendeu isso. Muita gente tem preguiça mental, tem indisposição para estudar e aprender. Esse é um traço característico da ignorância, né? E a ignorância aprisiona, somente o conhecimento liberta. E o conhecimento exige graus sucessivos e ascendentes de sofisticação intelectual. Você precisa, tal qual uma máquina, você precisa estar aprimorando a sua funcionalidade e desenvolvendo cada vez mais possibilidades a partir do conhecimento. Muita gente não tem essa paciência, muita gente não tem essa predisposição e não gosta de aprender, não gosta de estudar. E aí fala muita bobagem. O próprio CEO da Oi já disse isso. O Rodrigo Abreu, uma certa feita em entrevista, disse: fala-se muito sobre Oi atualmente, mas muito pouca gente sabe o que fala, tem capacidade para falar sobre a empresa. Então essa é a grande verdade, né? Então a Oi está no apagar das luzes de sua recuperação judicial, um processo que foi árduo, intenso, iniciado lá atrás, em 2016, com uma dívida de 65 bilhões, que muitos diriam que era impossível a empresa sobreviver.
a aposta era na falência, tinha pessoas que queriam ganhar com a falência da empresa, havia já os abutres de plantão para se locupletar com a quebra da empresa. 55 mil credores, maior recuperação judicial de uma empresa com capital aberto no Brasil. E em 2019, com a chegada do Rodrigo Abreu ao conselho da empresa, ele começa a participar de uma remodelagem estratégica. Isso em 2020 é aprovado, Rodrigo Abreu assume a presidência da empresa e a partir daí ele reposiciona a Oi do ponto de vista estratégico. A empresa deixa de ser uma empresa focada em telefonia, em serviços de voz. Isso estava caminhando para o declínio e ele rapidamente reposiciona a empresa, deixando este passado para trás e coloca a empresa em um novo caminho, que é o caminho do futuro: fibra ótica e tecnologia. Tecnologia porque é o seu DNA. Falei que ele foi presidente da Cisco, gigante norte-americana de tecnologia, apaixonado pela tecnologia. Então traz no seu DNA a força da tecnologia e coloca a Oi para explorar o que ela tinha de ativo, mas que não era aproveitado, que é a maior extensão de infraestrutura de fibra ótica do país. 400 mil quilômetros de fibra ótica já implantados, pavimentados, não usados até sua chegada. O que é que ele faz? Conecta tudo isso, começa a fazer com que essa estrutura de fibra potencialize-se e possa ter então utilidade do ponto de vista de geração de receita. E começa a descontinuar todas as atividades relacionadas à velha Oi, vendendo data center, vendendo torres de transmissão, vendendo a Oi celular, reorganizando a empresa, destravando fluxos de valor, levantando o capital necessário para amortizar suas dívidas, reduzir o seu endividamento e desenvolvendo novas possibilidades a partir da Oi Soluções, do foco na tecnologia, do foco no cliente, pessoa física e pessoa jurídica, no desenvolvimento de experiências digitais. É isso. A Oi está se transformando, foi se transformando e está caminhando neste sentido de explorar todo este potencial do futuro. A Oi se reposicionou. Por isso que eu digo que é muito bom a gente acompanhar indicadores, é muito bom a gente acompanhar os principais pontos de uma análise fundamentalista, mas isso só nos mostra o que passou. É preciso olhar o futuro. E como é que a gente enxerga o futuro? Não é com bola de cristal, não é com tarô, não é com búzios, nada disso. A gente, do ponto de vista empresarial, vai enxergar o futuro a partir do presente. E aí a gente joga luz no presente. E aí a gente vai ver o quê? Vai ver quem é o líder da empresa, o que ele pensa, quais são suas crenças, seus valores, vai olhar a cultura da empresa, vai olhar a direção que essa empresa está tomando, vai observar se essa empresa está antenada com as tendências do futuro, se está bem posicionada, se possui vantagens competitivas, quais são elas, são fortes o suficiente para manter o distanciamento dos seus concorrentes, ela tem uma estratégia de oceano azul ou ela está no mar vermelho da alta competitividade, onde todos sangram batalhando por preço. Importante entender, né? E aí, na hora que você olha tudo isso, você começa a vislumbrar o futuro. Então, não é nada de mágico, é estudo, é análise de cenário.
e aí você começa a estruturar cenários possíveis diante da evolução das probabilidades. É isso que a gente procura fazer aqui, é isso que a gente procura transmitir a você que nos assiste aqui desde 2020, quando começamos em julho a fazer o canal Viver de Renda. Se você estiver evoluindo do ponto de vista deste entendimento, ficamos felizes, porque estamos cumprindo a nossa finalidade, que é fazer com que você olhe para o mundo dos investimentos a partir de uma leitura das corporações, das empresas, e que a partir disso você compreenda a funcionalidade do meio empresarial, entendam como funciona a mente dos grandes executivos, dos grandes empresários, empreendedores e investidores, e desta forma transforme a sua visão de mundo e tenha um novo jeito de pensar e, consequentemente, de agir. Este é o nosso trabalho, este é o nosso desafio, e isso nos dá muito prazer em poder estar dividindo isso com vocês. São 30 anos de experiência de consultoria empresarial, são 16 anos quase agora de Bolsa de Valores. Então tudo isso é o exercício de uma vida, né? De parte de uma vida. E a gente está fazendo essa transmissão de experiências, de conteúdos, de conhecimentos, acreditando que isso vai fazer você entender melhor toda essa dinâmica e assim construir melhores estratégias de investimento. Se isso faz sentido, não esqueça seu like. Seu like é importante porque o YouTube divulga para mais e mais pessoas. Se quer aprender um pouco mais, ainda tem dúvidas, investe em muitas ações, às vezes tem gente que investe em 20 ações, 30 ações, 40 ações, 70 ações, acredite. Este é o modo errado de investir. A pulverização, esse excesso de diversificação, isso é um equívoco. Quer reorganizar a sua carteira? Quer reorganizar a sua estratégia? Temos o programa de mentoria, que é exatamente para isso, para lhe assistir nesse detalhe, de olhar a sua estratégia, de olhar os seus investimentos e de reposicionar você diante da sua carteira, diante dos seus investimentos, para que você possa melhor performar ao longo prazo. Quer entender também quais são as minhas empresas, quais são as empresas que estão no meu radar? Temos a seleção de empresas, criada agora em fevereiro, uma assinatura anual. Você entra na plataforma Eduz e faz a assinatura, R$180. Criamos este ano por um valor simbólico, R$180, para que todo mundo possa adquirir. No ano que vem não será mais este preço, vai ser R$360. A partir do ano que vem, a partir de janeiro, será R$360 a seleção de empresas. Para quem comprar este ano ainda, R$180, e você mensalmente tem uma atualização. No período de 12 meses, você tem uma atualização de todo um racional, de uma estratégia, de uma explicação de por que aquelas empresas estão na minha carteira ou estão no meu radar. Empresas do Brasil e dos Estados Unidos, 7 empresas, 8 empresas, esse é o nosso limite de empresas que compõem essa seleção, né? Vale a pena? Claro que sim. Você vai se aproximar mais da minha mentalidade, dos meus estudos e poderá adquirir essas empresas ou não, mas mesmo assim entenderá a lógica e poderá isso servir e ser útil para que você monte a sua carteira inspirada nessa que você terá a oportunidade de acessar e de conhecer. Lembrando que para quem ainda adquirir ela esse ano, vai pagar R$180, né? No ano que vem, a partir de janeiro, será R$360. Quem fizer a compra este ano terá condições especiais para renovação no ano que vem, né? Então aproveite, porque este preço é apenas para este ano, R$180. Você entra na plataforma Eduz e acessa esse produto. O link está aqui na descrição do vídeo.
para fazer o contato com o nosso programa de mentoria, basta me mandar um e-mail ou nos acessar via direct no Instagram, para adquirir a seleção de empresas via o Eduz. A propósito, já está disponível a atualização do mês de abril. Você entra lá no Eduz, clica em Nutror, no alto da página, vai ser endereçado ao produto que você adquiriu na Nutror, aí você rola a barra lateral. Muitas vezes algumas pessoas estão me mandando mensagem dizendo que não estão conseguindo fazer isso via celular. Deve ser alguma questão de configuração. Tenta pelo computador, né? Às vezes é alguma questão de configuração que eu não sei aí lhe orientar no que fazer. Mas no computador, as pessoas que estão tendo dificuldades via celular e estão indo para o computador estão conseguindo fazer. Rola a barra lateral e lá no final vai estar os PDFs, fevereiro, março e abril. Muito bem, esse foi o primeiro vídeo de hoje. Se gostou, por favor, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!